E na tua opinião, quem foi o grande culpado por mais uma eliminação precoce da seleção brasileira? Fala galera, opinador na área, tudo beleza? Meus amigos, mais uma Copa que a seleção brasileira vai ver da TV as fases finais. Mais uma vez fomos eliminados de forma precoce, e mais uma vez estamos querendo caçar as bruxas. Sendo, como eu ouvi esses dias e adorei esse termo, engenheiro de obra pronta. Sendo o técnico especialista que manja tudo de futebol, sabe exatamente onde todo mundo errou, e sabe exatamente o caminho das pedras para em 2030 não errarmos. E sim, vou dar minha opinião totalmente parcial e passional sobre tudo isso. Porque assim como você, eu sou um torcedor. Racionalmente eu sabia que seria difícil o Brasil ganhar essa Copa. Mas emocionalmente, vou acreditar sempre que uma virada heróica, uma saga epopeica, vai acontecer, e que o Hexa vai chegar. Já vou começar dizendo que na minha opinião, não tem apenas um culpado. Existe uma série de fatores. Uma sequência de acontecimentos que culminaram nessa eliminação. Então vamos começar da frente para trás. Ou seja, falando primeiro do jogo de domingo, para depois voltar lá no início da história. Mano, onde já se viu o protagonista do time não querer bater um pênalti decisivo? Caralho! Tava 0x0 naquele momento. Por que raios então o Vini Júnior simplesmente não assumiu a responsabilidade? Pegou a bola e bateu o pênalti. Acho que o Bruno Guimarães tem culpa? Que foi displicente na forma como bateu o pênalti? Demais? Mano, onde já se viu bater pênalti daquela forma, ainda mais num mata-mata de Copa do Mundo? Porra! Querendo dar paradinha pra enganar o goleiro? Meu irmão, se tu não tem as manhas não faz parceiro. E mesmo que tivesse, bicho, é Copa, é mata-mata, então filhão, bicuda na bola. E se preciso for, afunda o goleiro junto com ela dentro da rede. Faz o gol, caralho. Seria um x0 pra nós? Tenho certeza que o resto do jogo se desenharia completamente diferente. Mas voltando ao ponto, o Bruno é culpado? Sim. Mas, na moral, muito mais culpado que ele pra mim, foi o Vini Júnior. Porque foi omisso. Aí tu deve estar se perguntando. Como assim, opinador, omisso? Mano, ele não era o protagonista do Brasil nessa Copa? Então, pra mim, o protagonista é quem deve assumir a responsabilidade e bater o pênalti. Aí tu vai e rebate isso que eu acabei de falar da seguinte forma. Ponta. Tá, opinador. Mas pelo que eu fiquei sabendo, tem uma hierarquia de batedores. Pelo que eu ouvi dizer, o Bruno Guimarães era o primeiro da lista. Eu sei. Eu ouvi isso também. E sabe qual é a minha opinião sobre isso? Foda-se é essa lista, caralho. Jogo é jogo e treino é treino. É que, mano, pra mim, não só nessa safra da seleção, mas pelo menos nas duas últimas também, falta uma coisa que até 2010 nós tínhamos de sobra. Ponto, personalidade. Cara, em determinados momentos, tu tem meio que passar por cima das ordens, tá ligado? O futebol permite isso. O campo permite isso. Ou tu acha que se o Vini Júnior tivesse peitado as ordens, pego a bola e feito gol de pênalti, o Ancelotti ia ficar bravo com ele? Ia dar bronca, cara? Honestamente eu espero que não. Prefiro acreditar que, assim como qualquer brasileiro torcendo, ele queria a vitória, independente de quem fizesse o gol. Então sim, o Bruno tem culpa? Errou feio o pênalti? Demais. Mas pra mim, mais culpado que ele, foi a falta de atitude do Vini Júnior, em se bancar como protagonista da Copa, e bater aquele pênalti. Porque assim, uma coisa que o Barolo comenta muitas vezes nos vídeos dele, e eu concordo plenamente é: como que eu vou cobrar da mesma forma o cara que dá a cara a tapa? Bate o pênalti, e erra? Pro cara que fica omisso. Então pra mim, nesse ponto, o maior culpado foi o Vini Júnior. Por não assumir o protagonismo que todo brasileiro que se preze, esperava da parte dele. Agora mano, vamos pra parte técnica. Porque assim, falar do Endrick, do gol que ele errou também, foi foda. Foi. Ele foi perfeccionista demais ali. Fazer o quê? Porque mano, se tu for ver, o time não jogou mal. Criou muitas chances. Só que desperdiçou todas. E já dizia Muricy Ramalho, a bola pune. E quem não faz, toma. Então assim,
voltando para a parte técnica. E quando eu me refiro à parte técnica, quero falar da comissão técnica mesmo. Das escolhas feitas pelo treinador. Então, mano, aí a gente volta para a convocação inicial, que eu até fiz um vídeo falando sobre. E mano, pra mim não poderia ter convocado mais errado? Como eu disse naquele vídeo, eu não levaria o Alisson. Embora no jogo ele tenha salvado, isso tem que ser admitido. Também não teria levado o Ederson. Pra mim, meu trio de goleiros seria outro. E meu titular seria o Fábio, do Fluminense. Fora a zaga, a falta de laterais. O meio-campo, em resumo, eu discordo de, sei lá, 70 ou 80% dos convocados para essa Copa. Aí tu vem e me pergunta, tá opinador, qual seria a tua convocação então? E mano, francamente, hoje em dia é difícil demais para um torcedor comum, tipo eu, pensar rapidamente em 26 nomes. Isso porque o nosso nível de jogadores realmente fora de série vai ficando, a cada ano que passa, mais escasso. Acho que eu até mencionei isso no vídeo da convocação. Sobre como o Brasil hoje está bem servido praticamente só de atacantes. E ainda assim, nem se compara com os atacantes de antigamente. Embora, convenhamos, essa comparação seja inevitável, né? Hahaha, mas voltando ao ponto, a questão é que antigamente nós tínhamos uma safra absurda de jogadores. 5, 6 opções para a mesma posição. Tanto que, e isso é minha opinião, tá? Se tu pegar só os jogadores que ficaram de fora da convocação de 2002, que foi a última Copa que o Brasil ganhou, e montar uma seleção com eles, com certeza ela teria muito mais qualidade do que a seleção titular atual. Mas o fato de eu não conhecer um vasto leque de jogadores atuais, não significa que essas opções não existam. Tanto que o pessoal do canal Futirinhas Vira e Mexe, faz um trabalho de scout que muitos clubes, e inclusive a própria seleção, não fazem. Eles vivem de futebol, vivem de falar de futebol. Então acompanham, infinitamente mais do que eu, e justamente por isso eles conhecem muitas opções de jogadores, para praticamente todas as posições do campo. E esse trabalho que eles fazem, os profissionais da seleção deveriam fazer. Aliás, deveriam não. Devem fazer. É obrigação deles acompanhar as principais ligas do mundo. Acompanhar os jogadores brasileiros espalhados por aí. E fazer as melhores escolhas. Mesmo que o convocado não seja conhecido do grande público. A exemplo, eu mesmo não fazia ideia de quem era o Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção. Outra coisa, mano. Técnico tem que parar de morrer com as próprias convicções. Se essas convicções não estão dando resultado, não é crime. Não é demérito abrir mão delas. Bicho, novamente, eu não tenho absolutamente nada contra o Rafinha. Pitos. Mas convenhamos, na seleção nessa Copa, enquanto ele era titular, antes de se lesionar, ele não estava jogando nada. Aí, meu amigo, por que insistir, caralho? Troca, porra. Tu não quer ganhar? Tu não quer ser campeão? Para isso existem opções no banco. Inclusive eu vi um vídeo falando justamente sobre a Copa de 94. Quando o Parreira teve culhão de perceber que um dos melhores jogadores do Brasil, e não tô falando só da seleção, tô falando do país mesmo, não estava jogando bem, então ele sacou o cara do time. E esse cara era simplesmente o camisa 10 da seleção. Tô falando do Raí. Ou seja, tá vendo que o jogador não tá rendendo? Troca. Para isso existem os reservas. E mano, isso é fato. Se o treinador do Brasil, ao invés de se chamar Carlo Ancelotti, se chamasse Zezinho do Gás, já estaria demitido. Mas como é o Ancelotti, treinador estrangeiro, vai continuar no cargo. E mano, eu não acredito que trocar o treinador seja a solução. Só que também acho complicado endeusarem tanto o cara. Vou ser sincero, eu fui a favor da contratação de um técnico estrangeiro. Mas ele não pode ser intocável. E aqui entra uma opinião do Rica Perrone, com a qual eu concordo plenamente. Para mim foi um erro absurdo renovar o contrato do Ancelotti, antes mesmo de saber qual seria o resultado final do trabalho nessa Copa. E mano, eu não acredito que trocar o treinador seja a solução. Só que também acho complicado endeusarem tanto o cara. Vou ser sincero,
Eu fui a favor da contratação de um técnico estrangeiro. Mas ele não pode ser intocável. E aqui entra uma opinião do Rica Perrone, com a qual eu concordo plenamente. Para mim foi um erro absurdo renovar o contrato do Ancelotti, antes mesmo de saber qual seria o resultado final do trabalho nessa Copa. Agora a torcida é que, já que ele está contratado para o próximo ciclo, que ele realmente se aprofunde mais no futebol brasileiro. Conheça melhor os jogadores. E que surjam mais opções para futuras convocações, porque assim, ele está no trabalho há pouco mais de um ano. Essa troca de ciclo da Copa, de 2022 para essa foi uma bagunça. Saiu o Tite. Desde o começo queriam trazer o Ancelotti. Só que ele ainda estava no Real Madrid. Então a negociação foi se arrastando. Enquanto isso foram colocando técnicos tapa-buraco. Um vexame atrás do outro. Um presidente da CBF completamente confuso. E toda aquela bagunça que a gente acompanhou. Porém, fazendo uma comparação com o técnico dos Estados Unidos, que também chegou faz pouco tempo. E pior. Os Estados Unidos nunca foram uma potência no futebol. Para eles, futebol é soccer. O esporte principal deles é o futebol americano. E mesmo assim o trabalho do técnico deles vem sendo muito elogiado. Por quê? Porque o cara chegou e foi realmente conhecer o futebol de lá. Conhecer os jogadores. E isso não sou eu quem estou falando. São jornalistas esportivos que acompanham esse trabalho, eu só estou repetindo essa informação. Então, ou seja, dava sim pro Ancelotti ter feito um trabalho melhor nesse período, mas ok, agora e seguir o jogo. Sou pra gente caminhar pro fim desse papo, tem outra opinião do Rica Perrone com a qual eu concordo demais? Boa parte da culpa de tudo isso também é nossa, da torcida. A gente precisa começar a cobrar mais, questionar muito mais os nossos próprios clubes, questionar contratações completamente sem sentido, do tipo pagar uma fortuna por um jogador que ninguém nunca ouviu falar, enquanto muitas vezes a nossa própria base é deixada de lado. Vou a te deixar o link do vídeo do Rica no card acima, vai lá assistir. Mesmo que depois tu discorde de alguma coisa, tenho certeza de que tu vai entender exatamente o que eu quis dizer durante esse vídeo. Bom meu amigo, se chegamos ao final do vídeo, chegamos ao nosso momento lias que não é, hein? Like, inscrição, ativar o sino e compartilhar. Como eu sempre digo, essas 4 pequenas atitudes da sua parte fazem uma enorme diferença para mim. Mais parceria, agradeço de coração a tua companhia de sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui!